O senador Randolfo Rodrigues. Excelência dispõe de até 5 minutos. Obrigado, presidente. Senhor presidente, quero me reportar, primeiramente, a alguns argumentos que eu já tinha dito aqui, que ouvi nessa tribuna. E para fazer claramente esta oportunidade do encaminhamento de votação, a diferenciação das posições presentes aqui no plenário. Foi dito aqui dessa tribuna, pelo ilustre senador Francisco Dornelles, com muita propriedade, esse projeto representa privatização e descentralização. Está correto. O ilustre líder, senador Francisco Dornelles, coerente com as posições políticas que sempre defendeu. A senadora Cátia Abreu, antes, veio aqui e falou do histórico de há quanto tempo ela tenta aprovar esse tipo de modificações. E por que ela não conseguiu? Não conseguia porque tinha obstrução, então, no Congresso Nacional, na época, de nós do Partido dos Trabalhadores, do Partido Socialista Brasileiro, do Partido Comunista do Brasil. Por isso deve ser arguída aqui a coerência, porque o foco e o mérito do debate que está aqui é sobre o papel que o Estado deve vir a cumprir. Este seria o primeiro aspecto a ser debatido. O que está ocorrendo, está sendo revelado aqui, é mais uma flagrante mudança de posições. Das posições históricas que foram defendidas outrora pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PSB, pelo PCdoB. Posições que, inclusive, impediram que muitas privatizações ocorressem e se concretizassem no Brasil. Porque nós sempre defendíamos, e é o que eu estou defendendo aqui, o papel estratégico que o Estado brasileiro deve cumprir na defesa da soberania nacional. Eu estou voltando aqui a debater e agradeço o ilustre líder Aloysio Nunes, quando ainda há pouco, no encaminhamento de questão de ordem, nos diferenciou porque realmente temos posições distintas. Está certo o PSDB e o DEM em relação ao mérito por terem defendido isso. Não está certo aqueles que mudaram de posição política, e por isso estou aqui pelo Partido Socialismo e Liberdade para dizer que esta medida provisória, no seu mérito, é contrária aos valores defendidos por nós, pela esquerda, aos valores de quem se reivindica de esquerda e exige o papel estratégico do Estado na construção do bem-estar social e na defesa da soberania nacional. O que deve se destacar dessa medida provisória e o mérito dela, e essa é a pior e mais triste consequência, e a mais nociva, é que ela possibilita que a prestação de serviços públicos de exploração de portos passe a ser feita por empresas privadas, mas o pior e mais grave, passe a ser feito por empresas privadas sem necessidade de licitação. É uma ode ao mercado. Nós colocamos a submissão completa ao mercado, é entregar de vez aos interesses do mercado. Significa que lá no aprovada essa medida provisória, lá no meu estado do Amapá, que temos lá o Porto de Santana, significa que uma empresa privada que está sem o seu porto pode utilizar o Porto de Santana indefinidamente, sem necessidade de licitação, sem fiscalização do poder público, que é o município de Santana. Significa, na prática, nós flexibilizarmos, derrotarmos todos os mecanismos que existem de controle do Estado sobre os excessos. E aí é princípio, o Estado, não há nada contra a iniciativa privada. A iniciativa privada deve cumprir o seu papel, assim como o Estado deve cumprir o seu papel de regular os excessos do mercado. É assim que se constrói em qualquer canto um Estado de bem-estar social e que é justo, não com o mercado, mas com a sociedade, um Estado que está concretamente ao serviço da sociedade. Diferenciemos as posições claras, senhor presidente, aqui. Na forma concordamos, não concordamos com o aviltamento do parlamento e por isso fomos
ao Supremo Tribunal Federal e iremos, toda vez que for necessário, utilizar o Supremo Tribunal Federal como última palavra em matéria de constitucionalidade e em garantia de direito líquido e certo em um Estado democrático de direito. Mas diferenciemos as posições no mérito do que tange esta medida provisória. Essa medida provisória, além de tudo, por esses ditames, ferem claramente o artigo 21, inciso 12 da Constituição Federal, fere o artigo 175 da Constituição, que compete exclusivamente à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os portos marítimos. Nós estamos, se a Constituição em 1988 disse isso para a gente, não era para nós flexibilizarmos e flexibilizar com a cumplicidade, mais que a cumplicidade, a autoria daqueles, nós, que eu me incluo, que outrora divergíamos do que está sendo colocado no mérito dessa medida provisória. Um outro aspecto, senhor presidente, e falo para concluir, é que não está em debate somente, este é um aspecto do mérito. Mas tem um outro aspecto que é mais grave, senhor presidente, é mais dramático, que é o que foi denunciado, não no Senado, na Câmara, foi denominada lá na Câmara Federal, SMP como dos porcos. Foi denunciado e foi dito lá na Câmara Federal, tudo que não está sendo dito aqui que essa medida provisória foi editada enquanto o Tribunal de Contas da União estava julgando um robusto relatório da Secretaria de Fiscalização e Desestatização que aduzia a ilegalidade e a inconstitucionalidade da operação privada dos portos de Cotegipe, Portonave, Itapuá, Embroporte, no Porto de Santos, entre outros. Ou seja, hoje mesmo, até quem defende os princípios liberais, hoje mesmo ouvimos a ilustre comentarista, liberal por excelência, Miriam Leitão, destacar que essa MP não resolve o problema de congestionamento da falta de estrutura para exportar. Ora, senhor presidente, se alguém concretamente, falo para concluir, senhor presidente, no último minuto, de fato, presidente, Senador Randolph, mais um minuto para Vossa Excelência concluir. Obrigado, presidente. Ora, presidente, se até um ilustre representante do pensamento liberal diz que essa MP não resolve o problema de congestionamento nos portos no Brasil, para que ela serve? O que está por trás? Será que o que está por trás não é o que foi dito na Câmara Federal? Será que os negócios e interesses que mobilizam isso, será que não é o que está por trás mesmo do teor dessa medida provisória? Mas o mais lamentável disso, senhor presidente, é a incoerência daqueles que diziam algo no passado e se convertem a outro pensamento e, na verdade, se convertem aos escaninhos do que foi tratado, não no aberto debate no plenário por essa medida provisória, mas nas caladas da noite, nos bastidores, nos pareceres do Tribunal de Contas da União, que desinteressava a empresas privadas que querem, na verdade, se favorecer do favor público e vem com medíocre e vem com hipócrita argumento da privatização ou da modernização. A modernização tem que ser muito bem detalhada aqui. A alegada modernização é sinônimo de maracutaia para atender meia dúzia de interesses privados às custas do interesse público. Aqui está colocado, significa flexibilizar por completo todos os portos do Brasil e o controle do Estado e colocá-los a serviço da iniciativa privada. Não interessa ao mercado, não interessa ao Brasil, não interessa